Façamos algumas referências sobre ética. Se as pessoas compreendessem como viver eticamente é mais fácil, elas não se envolveriam em tantos problemas. Porque onde há ética, não há confusão, não há crime, não há intriga, não há conflito nas relações interpessoais. A ética, portanto, deixou de ser uma pregação religiosa, deixou de ser um complexo estudo no campo da filosofia para ser uma necessidade, eu diria uma utilidade no cotidiano social. Houve uma época em que o chique era ser malandro, era viver, se possível, à custa do esforço alheio. Quem não se lembra, pelo menos de registros da história da propaganda, daquela referência de que o importante é levar vantagem em tudo. Nós temos no cinema, nós temos nas canções, nós temos em várias quadras da nossa vida, sobretudo nos anos 1950, 1960, nós temos a figura do malandro, cantada, festejada, como sendo um estilo de vida. As pessoas tinham até admiração por aqueles que enriqueciam à custa do sacrifício dos outros. Lembro de uma figura que fez uma verdadeira fortuna nessa linha, e quando se lhe perguntavam como ele enriquecera, ele dizia com orgulho, e todos admiravam: é simples, eu compro e não pago, vendo e não entrego. Nós temos que compreender que o mundo mudou. Mudou na medicina, mudou nos transportes, mudou nas comunicações, mudou nos costumes. E foi nesse contexto de tantas mudanças que a ética entrou para as instituições públicas e privadas. Hoje, a administração possui, tanto no meio corporativo, privado, quanto nos espaços públicos, possui códigos de ética, traçando, portanto, aquilo que, na verdade, é o elementar no comportamento das chamadas pessoas de bem. Sim, costumo dizer nas minhas palestras que a ética é o exercício do elementar. A ética é alguma coisa absolutamente simples. Se nós perguntarmos para uma criança de 3, 4, 5 anos se isso é certo ou se isso é errado, essa criança, na sua pureza, é capaz de nos dar a resposta correta. Curiosamente, as pessoas, depois de adultas e muitas vezes na maturidade, precisam de códigos. Precisam que essas condutas que as crianças identificam como sendo as corretas, as pessoas precisam que elas estejam descritas em códigos. E é assim, portanto, que surgem os códigos de ética nas corporações e na administração pública. A administração pública possui a mania da cópia. Alguém um dia escreveu um código de ética para uma instituição e aí as demais órgãos e entidades públicas, as demais instituições foram lá e copiaram. E aí se tornou um erro Brasil abaixo. Eu tenho feito um desenho diferenciado, porque eu entendo que a ética precisa ter 3 componentes uma vez sendo codificada. É a ética, primeiro, a ética
que a administração deve ter para com os seus agentes, para com os seus servidores. Depois, a ética que os servidores devem ter em relação às suas respectivas estruturas de administração. E, não menos importante, a ética que a administração e os funcionários devem ter em relação aos administrados, aos cidadãos, à sociedade. Lembro de conferência sobre ética que proferi em Angola, país irmão de língua portuguesa em África, quando lembrei de falar que ética depende de 3 uras. Primeiro, ura é a ruptura, quer dizer, nós decidimos romper com esse passado de vantagem a qualquer preço. Deixamos de ser aquele que se aproveita do esforço dos outros. Nós rompemos, portanto, com hábitos que a civilização moderna não mais aceita. É o momento de marcar o início de um novo ciclo, um ciclo de boa conduta nas nossas vidas. O segundo ura é a cultura, ou seja, exercitar, pregar, ensinar, divulgar e fazer com que a ética seja alguma coisa tão natural como são as águas que correm nos rios, como é o sol que aparece ao surgir de cada dia ou quando se põe no horizonte na hora do entardecer. E a terceira ura é a estrutura, porque, infelizmente, para alguns indivíduos não basta o delineamento daquilo que é o ético. É preciso que se tenha uma estrutura controladora. E é aqui que surgem, portanto, os conselhos de ética, as comissões de ética, os processos ético-profissionais entram, portanto, como a estrutura de controle para fazer com que aqueles que saem da moldura do bom procedimento voltem para o comportamento que se espera adequado dentro das instituições e na própria sociedade. Embora seja um tema que, digamos, está hoje na pauta das modernas organizações e se tornou uma exigência até mesmo para o sucesso profissional, a ética, evidentemente, é alguma coisa que tem estudos que antecedem aos tempos de Cristo, que vem da velha Grécia. E os próprios preceitos do cristianismo são, antes de tudo, comandos éticos. Ao longo dos anos, ao longo dos séculos, filósofos se debruçaram sobre o tema. E eu aprecio em particular uma referência de alguém que foi considerado o maior tribuno da história do Brasil. Ministro da Fazenda de Dom Pedro II, mas que também, sobretudo, ocupou com muito brilho o parlamento do Império, Gaspar Silveira Martins. Ele lá, ao apagar das luzes do século XIX, disse no parlamento: os homens passam como sombras pela superfície da terra, porém a ética, os bons e sagrados princípios, esses não. Esses são imortais.